Então, estamos aqui com o nosso aplicativo do zero, então não tem nenhum código nem interface. Vamos começar com a parte de design. Esse é o aplicativo da playlist que ele é mais simples, a interface dele é o mais simples de todos, ele é bem tranquilinho. Então, vamos começar pela interface. Ó, aqui a gente pode mexer na cor de fundo, né? Vou colocar um laranja, por exemplo, vou deixar esse aqui mesmo. A gente coloca uma imagem do projeto também, mas eu gosto de lembrar em toda aula que é o seguinte: o aplicativo é totalmente customizável. Pode ser do tema que vocês acharem melhor. Sintam-se à vontade. Então aqui seria uma imagem do projeto. Eu vou deixar assim só para vocês entenderem que pode ser colocada uma imagem aqui para ficar visualmente bonito. Nós vamos colocar também um botão aqui para começar o jogo, né? Então, começar. Então nós já temos a nossa tela inicial pronta. Agora eu vou criar a segunda tela. Então clica aqui, New Screen, e aí nós vamos para a segunda tela. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente com o fundo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imagem nesse fundo. Então aqui, ó, já vou colocar as imagens que eu vou utilizar nesse aplicativo. Então vou colocar o robô, vou colocar o meu cenário e vou colocar o lixo. Isso, perfeito. Aí aqui, ó, o que eu fiz? Vocês estão vendo que eu criei a minha tela agora. Então ela está em branco. E aqui, ó, tá ID tela 2, Screen 2. E agora cor de fundo e tem essa opção aqui, imagem. Nós vamos clicar, escolha aqui cenário e pronto. O cenário aqui foi uma imagem que ela foi como se fosse uma cor para o plano de fundo. Então eu não consigo arrastar ela, eu não consigo aumentar o tamanho e diminuir. Ela vira uma cor como se fosse as outras, como se fosse esse laranja que a gente colocou aqui, e ele vai para o fundo. E aí eu já vou adicionar uma imagem aqui embaixo para ser meu robô e uma imagem aqui em cima para ser o meu lixo. Então lixo, e clica aqui, escolher robô. Aí eu vou fazer mais uma coisa, que agora eu vou fazer onde vai ser o placarzinho, onde vai mostrar as informações dos pontos. Pego o rótulo, coloco aqui, tá meio ruim de ver. Vou escrever aqui, ó, texto, pontos, opa, pontos, dois pontos. Vou mudar o texto para branco. E aqui, ó, eu vou alterar essa cor de fundo. Essa cor de fundo é a cor de fundo do texto, somente do texto. Se vocês forem aqui do lado, ó, é um cinza que parece que não tem nada, mas tem aqui. Porque a transparência dele está no último. O que é a transparência? Essa segunda bolinha aqui, ó. A gente vai pegar ela e vai arrastar para o final, para a direita. E aí aqui, ó, se vocês olharem lá, a cor que eu estou mudando aqui agora realmente está aparecendo. Então eu vou colocar um laranja aqui também, ou tentar colocar um laranja. Ficou muito bom. E aí vou aumentar só um pouquinho essa fonte aqui para as pessoas conseguirem enxergar melhor, né? Vou duplicar esse texto. E assim como a gente fez no aplicativo do quiz, eu coloquei bem de lado ali, ó, para ficar como se fosse um texto inteiro. E como eu fiz no do quiz, eu alterei aqui e coloquei zero. Isso, e aí aumento aqui um pouquinho. Opa, aí. Qualquer coisa também vocês podem mexer e deixar do agrado de vocês. Vou deixar assim mesmo. Então, de interface é isso. Agora nós vamos para o código. Bom, para o código, nós vamos aqui em código, né? Clica aqui nessa opção acima na esquerda. E agora a gente vai começar. Ó, o que a gente vai precisar criar de cara? A nossa variável de pontos. Então, como que eu faço isso? Clica aqui no roxinho, variáveis, pega a primeira opção que a gente vai declarar, escreve pontos, assim como no quiz também, vai começar valendo zero, né? E aí, nós vamos começar agora utilizando o código de onEvent, o bloquinho de código de onEvent. O que eu quero fazer de cara assim? Eu quero configurar esse botão aqui para ele poder jogar para outra tela. Então, ó, o nome dele, botão 1, né? Coloquei aqui o mouse em cima e aí me mostrou. E procuro o set screen, né, que está aqui embaixo. Set screen e vai para a tela 2. Vamos ver se está funcionando, executar, o botão está funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa configurar essa tela aqui. Como que eu vou fazer isso? Nessa tela vocês podem ver que não tem botões e a gente não vai clicar em nada nela. Ela só tem que chegar aqui e o jogo tem que estar funcionando. Como que a gente vai fazer isso? OnEvent. Aí aqui, ó, ao invés de escrever algum botão,
onde está escrito ID, a gente vai colocar Screen 2, que seria a tela do jogo. Então, Screen 2. Que essa ação vai ser quando estiver na tela. Só pode acontecer quando estiver nessa tela em específico. E aqui, ao invés de click, vai ser a primeira vez que a gente vai mudar isso, a gente vai mudar e vai colocar keydown, que seria quando eu clicar em alguma tecla, mas isso só pode acontecer na tela 2. Porque senão eu poderia estar na tela 1 e o robô movimentando na tela 2 se eu estivesse clicando, mas a nossa ideia não é essa. E agora, aqui onde está escrito function, a gente pode nomear ela como mover robô. Só para a gente saber que aqui a gente vai fazer todas as movimentações. Tudo que o robô vai para um lado e vai para o outro, a gente vai fazer aqui agora. Então vamos criar duas variáveis. Vou colocar o var aqui duas vezes. A primeira variável vai ser o nosso x e a segunda a gente pode chamar de y. Por quê? Isso eu vou pegar o x e o y do robô, para ele poder manter sempre nessa retinha e andando de um lado para o outro. Como que eu vou pegar esses dados? A gente vem aqui e procura o getXPosition, que ele está aqui para baixo. Então, ó, getXPosition, e coloca no x é igual, e procura o getYPosition, que ele está aqui no y. De qual ID que eu estou pegando isso? Do nosso robô. O nosso robô é a imagem 2. Então, se vocês arrastarem o mouse, vocês conseguem ver que o robô é a imagem 2. Então, imagem 2, e aqui também, imagem 2. Agora, a gente vai usar um comando condicional, que foi o que a gente usou na aula passada. Ó, para que eu vou usar esse comando condicional? Primeiro eu vou pegar ele aqui, tá, em controles. Então, pego o if, coloco ele aqui. E aí, o que eu quero? Nesse caso, eu quero fazer o robô se mover para a direita. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão procurar aqui em matemática um comandinho que chama EE. São esses dois E's comercial, um operador booleano. Para o que acontece? Se eu colocar esse EE aqui, ele vai me pedir duas condições. Então, ele tem que obedecer as duas condições ao mesmo tempo que eu falar para ele. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vocês podem vir aqui e escrever mover, clica aqui, mover, tracinho, igual eu escrevi lá em cima, mover robô. Não pode dar espaço, tá? Por isso que eu coloquei um underline aqui, que é esse tracinho no chão. Então, mover robô vai ser igual, abre aspas, e coloca aqui right, que é, errei aqui, que é direita em inglês. Então, mover robô para direita, tudo bem. E aí, qual que é a outra condição que eu vou colocar? A gente vem aqui em matemática, pega o botãozinho de menor, aqui, que é esse daqui, ó, que é uma setinha virada para a esquerda, e aí o nosso x ele tem que ser menor que o 200, porque o 200 é o limite da tela na parte da direita. Então, para o robô não sumir, para ele só ficar estipulado em 2 pontos. Então, ele não pode passar do 200 no x. E aí, o que eu vou pegar aqui? Vem em variáveis, pega a terceira opção, x é igual, coloca x é igual, e aí vem aqui em matemática e pega esse mais aqui. Então, x é igual, x mais 10. Por quê? Aí eu vou andando como se fosse de 10 em 10, que ele vai dando esses passos. Agora, eu posso copiar isso aqui, colocar aqui embaixo. Lembrando que para copiar, vocês vão segurar aqui, ó, perto do X, por exemplo, e vão arrastar e vão pegar só esses bloquinhos aqui que eu estou mostrando, em azul. E aí, Ctrl C, aperto Ctrl, e depois aperto Ctrl junto com C, e depois aperto Ctrl junto com V, que aí vocês vão ter um código igual ao meu. Aí aqui, o que a gente vai mudar? Ó, mover robô, ao invés de right, a gente coloca left, que seria esquerda em inglês. E aqui, a gente pode tirar esse, porque a gente vai usar o outro. Então, agora, lembra que a gente usou esse aqui, esse operador de menor? Agora a gente vai usar o operador de maior, que é esse outro aqui, ó. Agora a setinha está para o outro lado. Agora, x tem que ser maior que zero. Nesse caso, x não pode ser negativo, porque senão o nosso robô sairia da tela para a esquerda. E aí aqui,
ao invés de x mais 10, é x menos 10. Então a gente tem que tirar esse mais 10 e colocar aqui um sinalzinho de menos e colocar x menos 10. Ó. Então, para a gente mover o nosso robô, vai ser isso aqui. E aí, a gente vem, procura o set position, que é um comandinho que ele está aqui embaixo. Cadê? Set position. Set position. E aí coloca ele fora do if. A gente coloca a nossa imagem, que é a imagem 2. E aqui, ó, vocês podem clicar nessa setinha para assumir com esses 100 que tem aqui, ó. Bom, tem que deixar duas casinhas e a primeira da nossa ID, né? Então aqui x e aqui y. Pronto. Basicamente a movimentação do robô a gente já fez. Então, ó, a gente pode testar aqui. Então a gente clica em executar. Ó, a gente fez isso tudo para poder movimentar o robô. Então quando a gente começar, se eu clicar nas setinhas, ele tem que andar. Estou clicando nas setinhas e ele não está andando. Por quê? Aqui, ó, onde a gente colocou mover robô, a gente tinha que ter colocado um ponto key para ele identificar que é uma tecla do nosso teclado. Então aqui, ó, eu coloquei ponto key, ele ficou em roxo. Então vou fazer a mesma coisa com o de baixo, ponto key, KEY, ponto KEY. E aí quando eu executar, ele tem que estar andando para os dois lados, ó. Isso. E aí lembra que a gente colocou um comando de condição para ele poder andar só de um lado para o outro nessa determinada área? Então ele só está andando, ele não consegue passar disso. Então já está funcionando essa parte. Agora a gente vai para a questão da função de mover o lixo, porque vocês estão vendo que só está movendo o robô. Como que a gente vai fazer isso? Vem aqui em Functions, a primeira aqui, ó, Function My Function. E aí essa função vai chamar mover lixo. Então posso escrever aqui mover lixo, porque a ideia realmente é mover o lixo. E aí nós vamos usar dois comandos de condição para isso. Na verdade, que são os dois encaixados, que é o if e else. E aí, o que a gente vai colocar dentro desse if? Para que esse lixo ele vai ter um ponto máximo dele, que seria o limite inferior da tela. Esse ponto máximo está ali entre 440, mais ou menos. Então, ó, vem aqui em Math, procura o sinal de menor ou igual, que é este daqui, menor ou igual. Então, enquanto o, o y do nosso lixo não chegar no 445, isso aqui vai continuar rodando. Então, 445, posso colocar aqui. E aí procuro get y position. Get y position. E da nossa imagem 3, né, que é o nosso lixo. Certinho, então. Bom, aí agora, se isso acontecer, se isso for permitido, eu preciso que esse lixo caia um nívelzinho de altura. E como que a gente vai fazer isso? Procura o set position. Cadê ele? Está aqui, set position. Coloca para as duas opções já, tanto para o if quanto para o else. Tira os dois números 100 através da setinha. Pode colocar a imagem 3 aqui. Imagem 3, imagem 3. E aí, no get, no x, na verdade, aqui, porque ó, é o id, o x e o y. Seria essa ordem. No x, a gente vai pegar o x dele mesmo. Então, get x position. Aí pega imagem 3. E o y, a gente vai fazer uma continha. Então, matemática, pega a sominha, a soma. E aí, vai pegar o get y position. Cadê? Tá aqui embaixo. Get y position. E soma com 1, para ele poder cair. Porque quanto mais baixo, maior seria essa altura. Então, a altura vai de 0 até 445. E aqui, muda o ID e coloca a imagem 3. Agora, caso contrário, caso ele encoste no 445, eu tenho que fazer ele voltar lá para cima em algum lugar aleatório. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em Math e procuro Random Number, que seria um número aleatório na matemática. E aí, esse Random Number vai ser de 20 até 250, que seria todo o espaço lá de cima que a gente tem. Então, ele pode aparecer em qualquer lugar na faixa superior da tela. E aí,
a gente pode colocar um 45, que o 45 é uma altura boa que ele fica lá em cima. Pode colocar 0 também, o que vocês acharem melhor, mas tem que ser um número bem baixinho. E aí, só falta uma coisa que a gente tem que chamar a função colisão, que vai ser uma função que a gente vai fazer agora. Porque ele tem que acontecer, então o lixo tem que andar, e quando esse lixo encostar no robô, a gente tem que validar esse ponto. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai chamar essa função, ó, chame uma função, é essa opçãozinha aqui, e aí vamos colocar ela em cima desse if. E aí aqui a gente vai escrever colisão. Aqui os dois estão em amarelo ainda, então nesse triângulo amarelo, justamente porque a gente não chamou eles. Então agora a gente vai fazer a nossa função, que vai ser a função colisão. Bom, agora para a função colisão, o que a gente vai fazer? Vamos chamar ela aqui, então vamos criar na verdade. Então pega essa primeira opção em Functions, coloca aqui embaixo. A gente tem que colocar o mesmo nome, ó, vocês vão ver que o triângulo amarelo vai sumir, sumiu. Então é a função colisão. E agora nós vamos criar algumas variáveis. Vamos lá, aos poucos. Então, vou pedir para vocês que prestem mais atenção nessa parte, porque é uma funçãozinha mais chatinha de fazer, é um pouco mais extensa. Mas a gente dá um jeito. Ó, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, var, que a gente está criando uma variável, e vamos colocar 2. O primeiro vai ser o x do lixo. Vamos colocar assim. Então escreve x lixo e y lixo, que seria o ponto de altura e o ponto de comprimento em relação à tela do nosso lixo. E aí, como que a gente pega essa informação? Esse é o getX, getX position e getY position. Então, no x, getX position, no y, getY position. Da nossa imagem 3, né? O ID aqui, então, imagem 3, já que a gente está falando do lixo, ó, imagem 3. Eu coloquei o mouse ali. A gente vai fazer a mesma coisa para o nosso robô. Então, ó, novamente, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Copia e cola. A gente vai pegar o mouse, segurar com o botão esquerdo e arrastar até ficar os dois assim, com esse azul de fundo. Então, Ctrl+C, apertando no Ctrl, clicando no C, tá piscando preto ali embaixo, e aí Ctrl+V. Aí a única coisa que a gente vai mudar é aqui, ó, ao invés de X lixo, nessa parte de baixo, coloca X robô, aqui Y robô, e a imagem é a 2, né? Já que o robô é a imagem 2. Beleza. Então agora a gente tem o X e o Y do lixo e o X e o Y do nosso robô. Bom, o que a gente faz agora? A gente precisa agora da largura e altura do robô e do lixo. Para isso, a gente vai criar novas variáveis. Então aqui, ó, var x é igual, vou criar duas e vou fazer o mesmo esquema de Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui eu quero a largura do robô, a altura do robô. Como que eu pego isso? Aqui em Y-Controls tem um bloquinho que chama getProperty, que é esse daqui, ó. Ele fica bem próximo do getX e do getY. Então pode colocar ali nos dois. Aqui na largura já está certo. A única coisa que eu tenho que mudar é a largura do robô, o robô imagem 2. Então aqui, ó, qual a propriedade que eu estou pegando? Da imagem 2 é a largura. E aqui largura robô. E aqui eu quero a altura da imagem 2. E aí procuro o height aqui, ó. Height. Certo. Agora eu quero da minha maçã, do meu lixo. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V só nesses dois. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou alterar aqui, não é largura robô, é largura lixo. E nesse outro aqui não é altura robô, é altura lixo. Aqui já não é imagem 2, é imagem 3. Aqui também imagem 3. E aqui a altura e largura está certo. Então deem uma olhadinha no código, tá? Eu vou parar nesse momentinho aqui para vocês poderem ver o código. Vou passar bem devagar. Vocês podem ver que ainda tem alguns triângulos em amarelo. Os pontos que a gente não chamou ainda. A função mover lixo a gente não chamou ainda. Vocês podem ver, ó, que se executar o lixo não está mexendo. A gente vai chamar ela daqui a pouco. E as variáveis que a gente acabou de criar. Agora, nós vamos para o comando de condição,
que vai fazer com que, se o lixo estiver encostando no robô, ou o robô estiver encostando no lixo, esse ponto seja validado. Então, o usuário vai ganhar um ponto por isso. Vamos lá, então. Bom, agora nós vamos para a parte de ver, né? A gente vai utilizar um condicional para verificar se essa bordinha aqui tracejada da maçã vai encostar na borda tracejada do robô. Isso significa que em qualquer parte dessa borda tracejada que encostar na borda tracejada do robô, isso vai validar um ponto, que é a mesma coisa que o robô tivesse encostado na maçã. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai usar um condicional para isso, assim como eu falei. Então, aqui ó, em Control, a gente vem e utiliza esse if aqui. E aí dentro desse if a gente vai utilizar outro if. Assim, vai ficar exatamente dessa forma. Agora, eu vou pedir para vocês terem muita atenção, porque vão ser vários bloquinhos dentro de vários blocos. Então, vamos com calma que vai dar tudo certo. Ó, primeira coisa, a gente vem em Math, e aí procura esse comando booleano que é o E. Então pode usar nos dois, ó, são dois E's comerciais. Ó, olha lá, fica dessa forma. E aí, agora a gente vai, agora que vem a parte mais chatinha. Vamos lá, ó. Primeira coisa que vocês vão procurar é um comando de maior ou igual, que é esse daqui, ó. Ali, ó, maior ou igual, já tá falando. E aí coloca na primeira opção. E agora a gente faz o contrário. Procura o menor ou igual. O menor ou igual é esse logo abaixo aqui, que a setinha está apontando para a esquerda. E aí a gente vai pegar ele e vai colocar ele na última opçãozinha, ó, na terceira. Tá ótimo. Agora formam dois operadores de mais. Aqui pega o mais, coloca na primeira, pega o mais e coloca na última. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o de baixo. Então vamos lá. Ó. Procura o maior ou igual, coloca na primeira opção. Menor ou igual na última opção. O de mais na primeira, o de mais na última. Isso. Aí agora a gente vai completando com as variáveis que a gente criou. Então vocês vão vendo que a partir do momento que eu for digitando o nome dessas variáveis, esse triângulozinho que está aqui em cima, ele vai sumindo na frente da variável que eu estiver escrevendo o nome. Isso significa que a nossa variável está escrita de forma correta. Então, se a gente escrever alguma variável e esse triângulozinho não sumir, é porque tem alguma coisa digitada errada. Então vamos com calma. Ó, aos poucos. Então, x lixo mais, ó, já sumiu-se o x lixo lá. Largura lixo, sumiu ali também. Tem que ser maior ou igual que o x do robô. Aí sumiu também o x do robô. Aí agora a próxima aqui. X do lixo tem que ser menor ou igual que o x do robô, mas mais, né, largura robô. Ó, vai sumir lá também. Sumiu mais um. Então vocês já podem ver que sumiram vários triângulozinhos ali. E aí, o que isso aqui significa? O que esse if gigantesco significa? Que se o robô encostar na lateral da maçã, seja do lado esquerdo ou do lado direito, isso vai contabilizar o ponto do mesmo jeito. Agora a gente vai fazer com o robô acertando a maçã de cima para baixo. No caso, a maçã está caindo e o robô meio que dá uma cabeçada na maçã. E aí vamos lá. Ó, o que foi x, a gente vai mudar para y, e o que for largura, a gente vai mudar para altura. Ó, como que isso acontece? Então, lá em cima, x lixo. O que eu vou colocar embaixo? Y lixo. Largura lixo, altura lixo. Altura lixo. Ó, tá sumindo lá. E aí x robô, y robô. Tudo que é x, a gente muda para y, e tudo que é largura, a gente muda para altura. Ó, x lixo, y lixo. X robô, y robô. Largura robô, altura robô. Então agora a gente já consegue ver que os triângulos amarelos eles sumiram todos. Isso significa que todas as nossas variáveis foram escritas da forma correta. Se tem algum triângulozinho que ainda está amarelo ali para vocês, deem um confere, porque provavelmente tem alguma coisa escrita errado. Lê com calma que pode ser que confunda. Então aqui tá, vocês conseguem ver, podem pausar o vídeo, tá?
para vocês conseguirem ver e copiar da exata forma que está aqui, que não vai ter erro. Agora vamos lá. Ó, a parte mais chatinha já foi. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa fazer a contabilização dessa pontuação. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no quiz. Lembra lá na aula 2, se eu não estou errado, eu acho que é isso, aula 2 mesmo, que é a aula 2 dessa playlist aqui. E eu recomendo para vocês assistirem o vídeo que está muito legal. E é um quiz. É um aplicativo de perguntas e respostas, que ele é um pouco mais simples que esse, lembrando que a nossa playlist ela é acumulativa, então a gente vai colocando mais conteúdo ao decorrer das aulas. Então assiste lá que está muito legal. E depois você pode chegar aqui com conhecimento melhor também, caso você ainda não esteja acostumado com a linguagem de programação em blocos. Então vamos lá. Ó, a gente vem aqui em variáveis, pega a terceira opção, porque a gente já criou nossa variável lá atrás, ó, lembra? Ela está aqui, só que ela está com interrogação, com o triângulo amarelo ainda. E agora esse triângulo amarelo vai sumir. Por quê? Ó, vou pegar aqui a terceira para atribuir um valor, vou escrever pontos, vou em math, pego o botãozinho de mais, pontos, mais 1. Aí lá em cima agora não tem o triângulo mais. O que a gente vai fazer? Agora, a gente precisa alterar esse zero que está aqui na nossa tela. E a gente vai alterar pelo setText, que é esse aqui, ó. Vem o iControls, setText, ó. E coloca ele aqui embaixo. Qual que é o ID? É só arrastar aqui e ver, ó. O cursor do mouse está falando que é label 2. Então, label 2. Aqui onde está escrito text, a gente vai apagar, apaga as aspas, e aí a gente vai escrever pontos. Por quê? Porque a gente quer pegar a pontuação. Se eu colocasse as aspas, e ficaria escrito pontos. Então não é isso que a gente quer. E aí agora, lembra que a gente utilizou aqui, ó, nesse comando aqui, nesse mover lixo, ele fala o seguinte: se a nossa maçã ela não tiver encostado no final ainda da tela, ela vai continuar caindo. Se essa maçã ela realmente encostar no último ponto da tela e o robô não conseguir pegar, ela vai voltar lá para cima, que é esse set position aqui, ó. Então a gente vai copiar ele. Por quê? Se o robô pegar, ela vai voltar lá para cima também. Então a gente pode copiar. Ó, vamos segurar aqui o botão esquerdo do mouse. Vem aqui, ó, ficou azulzinho, Ctrl C, aperta o Ctrl e o C. Agora vem aqui embaixo, ó, espera o pontinho preto começar a piscar ali embaixo do set text e clica Ctrl V. Que a gente pode manter. Vamos testar para ver se está funcionando? Ó, começar. Meu robô está mexendo, mas meu lixo não. Por quê? Vamos lá. Se eu olhar aqui no nosso código, ó, a única coisa que eu ainda não chamei foi o mover lixo. O meu lixo não está mexendo por isso. E eu vou chamar ele aqui em cima. Quando eu clicar no botão 1, eu quero que esse jogo comece a funcionar. Então vamos lá. O que a gente vai utilizar? Vem aqui em Control, procura um negócio que se chama Set Timeout, que é esse daqui, ó. E coloca embaixo daquele set screen ali, ó. E joga essa parte verde fora. Pronto. O que a gente vai escrever aqui? Mover lixo. Agora, se a gente for olhar aqui embaixo, ó, na frente do mover lixo, não tem mais o triângulo amarelo. Isso é sinal que a gente chama a nossa função. Vocês vão colocar 1 aqui, que seria o tempo que isso aconteceria. Só que qual o problema desse set timeout? O set timeout ele é para finalizar a nossa função. A gente não quer isso. Não vai finalizar o nosso jogo assim. A gente quer que isso aconteça a todo momento. Então a gente vai usar um bloquinho que chama set interval. Só que ele não existe no AppLab. A gente vai criar ele. Como que a gente vai criar? Ó, aqui na direita tem um negócio que chama mostrar texto. Então a gente vai clicar. E aí, ó, tá vendo que agora aqui apareceu o nosso código em JavaScript? Então, o que acontece? É só eu vir aqui, com muito cuidado, apagar esse timeout, desse set, e aí escreve interval. Ele vai até me perguntar ali, ó, se eu quero. Posso até apagar aqui para mostrar para vocês. Ó, quando eu clicar aqui e eu vou começar a escrever interval, ele me pergunta se é isso mesmo que eu quero. Aí a gente termina de copiar e ele some. Então, quando eu voltar para blocos, o meu bloquinho vai ter criado. Então, vamos lá testar. Ó, meu robô está mexendo, está contabilizando ponto lá em cima. E é isso. O aplicativo da aula de hoje é esse, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui pelo código, ó, para vocês poderem tirar print, caso queiram.
Ó, sintam-se à vontade. E espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a nossa playlist. Se você perdeu algum vídeo, assista, tá? Na playlist aqui abaixo. E temos mais uma aula ainda, além dessa. Então espero que vocês continuem assistindo e gostem, tá? Até a próxima.